Então, bom dia. Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar sobre zigomicota. A gente já tem algumas atividades lá, se tiverem dúvidas da PPCC, eu coloquei um fórum lá para dúvidas e pedido de sugestão também, se vocês tiverem com dúvidas sobre o que fazer na PPCC, podem escrever lá, ou mandar e-mail, ou falar comigo, com a Lorena ou com a Miriam direto. E a mesma coisa para a página Wiki, se tiverem alguma dúvida. Dá para fazer dois jeitos. A Thaís hoje perguntou sobre como começar a escrever, né? Quando a gente começa, aparece HTML, esse é o formato que a gente usa, que é o formato tipo Word, que a gente consegue editar. E acho que também dá, se vocês quiserem começar a escrever no Word, depois dá para copiar e colar direto lá naquela página, eu acho. Se tiverem dúvida, falem com a gente. Então, hoje, a gente vai começar... a gente vai seguir naqueles filos de fungos, que a gente já estava olhando até a semana passada. Hoje a gente vai falar sobre zigomicota. Acho que alguém pediu para entrar aqui. Tá, todo mundo consegue ver a página? Quer dizer, o PowerPoint? Sim. Tá. Podem abrir o microfone e fazer perguntas a hora que quiserem, ou se quiserem escrever, a Miriam ou a Lorena podem me dar um oi aqui. Então, a gente já viu os dois filos de ascomicota e basidimicota que formam estruturas macroscópicas. Falamos de glomeromicota na semana passada, que é o filo que tem fungos que fazem simbiose. Hoje a gente vai falar de zigomicota, e a gente só tem daí mais uma aula sobre filo, que é quitridimicota, e depois a gente vai ver algumas coisas de interações, de aspectos mais aplicados sobre fungos. Então, esses são os 5 grandes filos. Lembrando, então, que dentro de zigomicota, aqui ainda não aparece, mas na publicação de 2018, existe já uma proposta de divisão desse filo zigomicota, que a gente vai chamar, então, de zigomicota sensulato, e ele foi subdividido em 8 grandes filos que estão aqui. Eu marquei em amarelo os 2 que a gente vai ver mais exemplos hoje, a gente vai ver alguma coisa de quixelomicota também, mas vamos falar principalmente de mucoromicota, que tem a maior ordem, o maior número de táxons conhecidos dentro de zigomicota sensulato, entomoptoromicota, que tem alguns aspectos aplicados também, e os outros a gente não vai citar, mas a gente vai ver coisas gerais que cabem a todos esses filos. A gente chama de zigomicota sensulato, e entendendo, então, que na classificação mais atual, que é essa de 2018, tem 8 filos dentro de zigomicota sensulato. Então, Fala. Essa nova classificação que você falou, né, de 2008, eu acho, ou 2018, no caso, 18. Né? É em função de testes moleculares genéticos ou... Isso. Entendi. Principalmente sequenciamento genético. Então, por muito tempo, isso acontece, a gente vê que as mudanças têm acontecido mais nesses filos aqui de fungos. Em ascomicota e em basidiomicota, a gente vê algumas mudanças mais ao nível de família ou de ordem, principalmente de família, mas nesses outros filos, zigomicota e quitridimicota, principalmente, a gente vê bastante mudança, porque são fungos microscópicos, são fungos que, em geral, são menos estudados. Dentro de mucoromicota, tem vários táxons com aplicação biotecnológica que são bem conhecidos, que a gente vai ver alguns exemplos aqui, mas existem menos estudos de sistemática ou de taxonomia pura nesses grupos. E isso é um problema, porque, bom, primeiro, pela questão biológica em si, a gente sabia há muito tempo que a gente tinha dentro de zigomicota era chamado por um grupo artificial,
porque se sabia que tinham várias coisas dentro desse nome que não tinham muita relação entre si e que não tinham a mesma origem evolutiva. Então, esse trabalho aqui levou em consideração a origem evolutiva dos grupos, com base em informações de sequenciamento genético, e então subdividiu a zigomicota nesses 8 filos, esses oito filos. Mas não, qual é o problema da gente não ter essa base, né, de conhecimento de origem evolutiva e da relação dos grupos? É que a gente acaba perdendo informação que a gente poderia usar, por exemplo, sabendo que a gente tem vários grupos que são relacionados entre si, que estão dentro de mucoromicota, que prospecções a gente pode fazer a partir daí? A gente sabe que tem, por exemplo, um gênero dentro de mucoromicota que tem, vamos dizer, que produz uma enzima importante, isso é um fato, que produz uma enzima importante que consegue transformar glicogênio em etanol. Então, sabendo disso, a gente pode procurar dentro dos grupos ou dos gêneros, espécies relacionadas àquela espécie, outras que tenham essa mesma enzima e que possam também ser usadas com esse fim biotecnológico, né? Porque se existe uma origem comum, possivelmente, nesse ponto de origem, essa característica surgiu em outros táxons relacionados àquele também. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de explicar, né, ou a gente mesmo de entender qual é a importância do estudo de evolução ou da taxonomia, mas essa é um dos exemplos, né? E, principalmente, em micologia, a gente sabe que a gente tem um monte de potenciais aplicações que estão escondidas, que a gente não conhece ainda. Às vezes, a gente tem um táxon que é super importante para uma coisa, mas a gente usa só aquele táxon e pode ter táxons nativos de outros locais que estão sendo né, que não estão sendo nem vistos, ou que a gente nem conhece ainda. Então é isso, eu nem me lembro mais qual era a tua pergunta. Eu não sei se eu respondi. Respondeu sim, professora, obrigada. Então, aqui, zigomicota, então, foi subdividido nesses 8 filos, a gente vai falar dos exemplos aqui, às vezes eu vou me referir aos outros filos, quando a gente der exemplos específicos, e o nome zigo, o radical zigo significa união, e a gente vai ver quando a gente entrar na parte do ciclo, mais para o final da aula, que aqui a gente tem, vocês conseguem ver, essa aqui é uma foto de uma das aulas que a gente fez, uma das aulas práticas na bio mesmo, que eu fiz a foto a partir com o celular no microscópio, e essa parte aqui grande que a gente vê cheia de bolinha dentro, assim, de bolinhas dentro, é a estrutura de reprodução sexual que produz os esporos sexuais. Essa estrutura aqui se chama zigosporângio. E essa estrutura é formada a partir da união de 2 hifas. Então, por isso, o zigo, de união. Então, a gente tem uma hifa aqui que não dá para ver, que está dobrada, talvez lá para trás, e essa outra hifa aqui. Então, elas se unem, a gente vai ver depois como que isso acontece, e no meio formam, então, na união, formam o zigosporângio, e é isso que dá nome a esse filo, que tem vários filos dentro dele, na verdade, né? Então, em geral, não sei o que está passando às vezes. Então, a gente tem, em geral, dentro de zigomicota sensulato, eles são fungos que são colonizadores primários e que geralmente estão associados a açúcares mais simples. Então, aqui a gente tem, por exemplo, fungos que todo mundo conhece, que são, por exemplo, os fungos que crescem no pão, no doce, aquele pãozinho doce que tem aquela gelequinha, assim, aquela melequinha amarela em cima, aquele lá é maravilhoso para crescer zigomicota. Então, a gente tem eles parecem, vocês já devem ter visto, mas eles parecem, esse aqui tá o pão, eles parecem vários alfinetinhos bem pequenininhos, assim, parece uma florestinha. E isso que a gente vê, e aí que cresce um monte em cima no pão, ou, enfim, no doce,
é a fase assexual do zigomicota. Eles são formados por hifas cenocíticas, então são aseptadas, isso a gente já falou na semana passada, então são hifas que não tem nenhum tipo de divisão, e todo o conteúdo citoplasmático, organelas, núcleo, está espalhado dentro dessas hifas e corre aqui livremente dentro dessas hifas. A parede celular é formada por quitina e beta-glucanas. Os esporos não são flagelados, então são dispersos pelo vento e são super eficientes, então cada estrutura dessas aqui produz um monte de esporos, e esses esporos têm uma eficiência muito boa na dispersão pelo vento. Então, se vocês têm um pão ou um queijo na geladeira, ou fora dela, geralmente a gente vê quando ele começa a mofar, a formação de uns círculos que começam brancos, que é quando o micélio primário está crescendo, o micélio somático. E aí, se você continua a observar, esses círculos começam a aumentar de tamanho e mudar de cor do centro para fora. Então, eles podem ficar verdes, cor-de-rosa, pretos, e a cor é dada pela coloração que tem na parede dos esporos. Então, nesse ponto, se tem alguma coisa que está aberta dentro da geladeira e vocês, na hora que a gente mexe na geladeira, os esporos se espalham ali e é super difícil enfim, eles estão sempre no ar, a gente inclusive come porque eles caem e antes deles conseguirem germinar, a gente está, né, às vezes até respirando alguns. São fungos que são bem comuns, né, o que a gente tem que fazer é evitar que eles cresçam ou se livrar deles quando a gente vê que já é uma contaminação, que a gente consegue ver o micélio, né, então a gente não consome. A gente vai falar disso aqui um pouco mais para frente, de como ocorre a divisão nuclear, a gente vai comparar a divisão nuclear dos fungos com a divisão nuclear dos animais. Mas eles não têm centríolos, os fungos. Eles têm uma estrutura que é chamada corpúsculo polar difuso, que fica aderida à parede do núcleo. Então, isso aqui é um assunto para outra aula, que a gente fala depois. Então, essas são só algumas características gerais dos membros de zigomicota. Então, assim como outros fungos, vários deles são saprótrofos, né? Esse é o papel principal dos fungos, de uma forma bem geral, é o papel principal dos fungos em todos os ecossistemas. Então, eles decompõem matéria orgânica, decompõem matéria animal, vegetal, e existem, na verdade, espécies de fungos para decompor qualquer um dos elementos da tabela periódica. Já foi descoberta alguma espécie que decompõe todos eles, inclusive os que foram inventados pelo homem. Então, a gente tem fungos também, eu vou mencionar isso lá na última aula, crescendo dentro das câmaras de Chernobyl, por exemplo, e se alimentando de radioatividade. Vocês podem ler mais sobre isso, se quiserem buscar. Então, esse é o papel principal dos fungos, que é decompor matéria orgânica. E a gente, como, né, pessoa, cientista, a gente sempre quer colocar as coisas dentro de caixinhas, né, quer classificar tudo que a gente encontra. Então, a gente classifica como saprótrofos, os que crescem em matéria orgânica morta, mas também tem zigomicotas endossimbiontes, parasitas, predadores, e a gente vai falar, eu vou mostrar alguns exemplos de cada um desses aqui. Bom, então aqui dentro ele está sempre pulando 2 slides, eu vou sempre passar 2 e voltar. Dentro de Mucoromicota, então agora falando já de um filo, né, especificamente Mucoromicota, tem esse gênero chamado Pilobolus, que é um gênero saprótrofo. Eles produzem estruturas como essa daqui. Isso aqui, então, é a estrutura de reprodução assexual de Pilobolus, que é um gênero bastante conhecido, já vou mostrar porquê, além dele ser bonito. E aqui é visto aqui em uma lupa, visto com lupa, Rhizopus, que é
o mofo preto do pão. Então, quando vocês veem que o pão começa a mofar e ficar preto, é isso aqui que está crescendo nele. Então, aqui a gente vê as hifas, né? Aqui está o substrato, hifas crescendo no substrato. Algumas dessas hifas se ramificam, então, formando hifas eretas, que formam na ponta os esporângios cheios de esporos assexuais. E aqui em Pilobolos, a gente tem o esporângio assexual aqui na pontinha, numa estrutura também que fica cheia de esporos assexuais. Então, dentro de Mucoromicota, Mucorales é a maior ordem em número de espécies, e tem as espécies mais comumente conhecidas, e algumas das que têm maior aplicação na indústria. Então, além dos exemplos que eu vou estar aqui, que eles podem ser usados na alimentação, não aqui no morango, né? O morango, a gente está mostrando um morango que está sendo decomposto pelo Rhizopus, mas também tem, como eu falei antes rapidamente, tem espécies de Mucorales, de Rhizopus, que tem enzimas que transformam, que degradam o glicogênio que degradam o amido em etanol. Também tem espécies de Rhizopus que produzem ácidos que são usados na indústria e alimentos, então, como eu falei antes, como a produção de tempê. Então, tempê, para quem não conhece, é como se fosse um tofu, só que ao invés de usar o leite de soja, são os grãos da soja que são usados e que são fermentados com uma espécie de Rhizopus, e ele tem uma estrutura bem firme com os grãos fermentados, e aqui no meio dos grãos a gente vê esse branco aqui, é o micélio do Rhizopus crescendo nele. Então, nesse caso, é uma espécie que é comestível, e para fabricar o tempê, as condições são controladas para que ele não entre na fase de reprodução sexuada, para que ele não produza esporos. Um outro alimento que é feito a partir de Mucorales, usando o Rhizopus também, espécie de Rhizopus, essa empresa aqui, chamada Corn, que é dos Estados Unidos, usa micélio somático, então só o micélio branquinho, para fazer nuggets de mofo, nuggets de fungo. Então, nesse caso aqui, toda essa massa aqui, que é o que seria, né, num nugget como o frango, é micélio fúngico, temperado, empanado e depois frito como um nugget, mas é todo feito com micélio fúngico. Então, é um nugget vegano. E, então, eu mencionei antes os ácidos, né, tem espécies que produzem ácido cítrico, e o ácido cítrico é extraído para fazer produtos com sabor de limão. Então, vários refrigerantes ou bebidas de limão usam ácido cítrico que é extraído de fungos Mucoromicota, ao invés do próprio limão, porque é mais barato produzir uma grande quantidade de micélio que produz o ácido cítrico para extrair dali do que extrair do limão em si. E aqui, então, vamos ver Pilobolus, que é um gênero que cresce no esterco. Então, são saprótrofos, são super importantes na decomposição do esterco e na alimentação, digamos assim, né, do solo ou do ambiente onde eles crescem. E Pilobolus, então, ele cresce no esterco, ele cresce, esse aqui ele observado aqui no canto direito superior, Pilobolus observado na lupa. Eles são super bonitos, eles têm, então, as hifas crescendo no esterco, que a gente não está vendo aqui, somáticas, e essas hifas, então, formam hifas eretas, que carregam, então, essa esfera aqui em cima, essa vesícula, e na pontinha da vesícula, um outro saquinho preto. Então, toda essa estrutura aqui com a hifa ereta, a vesícula
e o saquinho preto, é chamada de esporangióforo. E o esporangióforo, então, é o que carrega o esporângio. Só o saquinho preto é o que a gente chama de esporângio. E é, então, na verdade, uma bolsa cheia de esporos assexuais. E como ele cresce no esterco, mais os esporos precisam passar pelo trato digestivo de herbívoros para para voltarem a serem defecados e germinarem, esse fungo criou uma estratégia de dispersão super eficiente para que esse esporângio, como a gente está vendo aqui nesse vídeo, seja lançado o mais longe possível e caia de novo no pasto que pode ser potencialmente consumido por esses herbívoros. Então, existe uma área, que é essa daqui que eu estou marcando aqui, ao redor do esterco, que se chama zona de repugnância, onde os animais não comem porque é muito próximo de onde eles defecaram. Então, pilobolos tem que ter uma estratégia para lançar o esporângio além dessa zona de repugnância. E eles têm, então, para isso, um anel marcado aqui em vermelho, que é um anel fotossensível e que responde à luz. Quando a luz incide nesse anel num determinado ângulo, todo o esporângio, então, se inclina e ocorre esse lançamento do esporangióforo numa distância que pode chegar a mais de 2 metros, né? Para uma espécie que a gente mal vê, uma estrutura que a gente mal vê a olho nu. Então, uma estratégia incrível, tem trabalhos de física feitos sobre isso, porque é um ângulo bem específico, é super bacana. E também já foi testada a distância, além da distância, a velocidade com a qual esse esporângio é lançado, e a velocidade é maior do que, por exemplo, a velocidade de um revólver, ou de um tiro de revólver. Então, se acredita que é uma das coisas mais rápidas do mundo, esse lançamento do esporângio. Uma curiosidade aqui, fazendo um parênteses, se vocês buscarem por pilobolos no YouTube, por exemplo, vocês vão ver várias coisas relacionadas a esse aqui, que é um grupo de dança moderna, que tem esse nome justamente inspirado nesse fungo. Então, é interessante ver que, enfim, que as pessoas conhecem, se impressionam, né, com fungos, e a ponto de dar o nome para o grupo de dança moderna que existe lá, de Nova York, desse fungo. Então, se quiserem, para quem gosta, deem uma olhada também no pilobolos fungo, mas no pilobolos dança. Então, aqui, mostrando mais em detalhe, tem, então, a vesícula, o anel de carotenoide, que é esse que responde à luz e que faz com que todo o esporangióforo se incline em direção à luz, para, então, espremer, de certa forma, assim, essa vesícula e lançar longe o esporângio. Eu coloquei no Moodle 2 vídeos com relação a pilobolos, um que mostra os esporângios nascendo em câmera lenta no esterco, e um outro que mostra o momento do lançamento da vesícula, também em câmera lenta. É bem bacana, vale a pena olhar. Aqui a gente vai ver, então, um outro filo, que é Entomopteromycota. Esse é um filo de fungos simbiontes, que estão associados nesse caso aqui, a insetos. Entomophthora musci é uma espécie conhecida porque controla a população de moscas. Então, esse fungo, ele é parasita de moscas. Essa aqui é a imagem dos esporângios vistos produzindo esporos assexuais nessas estruturas, visto em microscopia óptica, e essas hifas com os esporângios na ponta estão, então, forrando todo o abdômen, onde a gente vê aqui nessa mosca. Então, essa mosca aqui já foi atacada, ela é consumida pelo fungo, e aí ela acaba morrendo, geralmente aderida
a uma estrutura, que nesse caso aqui parece um galho, né? Mas às vezes pode ser em outras estruturas, como em vidro de casas. E na hora da morte, ela levanta as patas traseiras, instintivamente, dando espaço, então, para todos esses esporângios que estão aqui, que vão lançar esporos, para que eles tenham mais espaço entre, né, a parte traseira e a superfície, e consigam, então, distribuir e lançar os esporos em uma área maior do que se ela tivesse aderida ao substrato. Então, esse é um grupo que tem importância no controle populacional das moscas, que às vezes parece que não funciona, né? Quando a gente vai em alguns lugares e tem muita mosca. E Quixelomicota é um grupo bem mais obscuro dentro desse grupo de fungos. São fungos endosimbiontes e que crescem no intestino de vários animais, incluindo aqui nesse caso também é um outro exemplo de díptera. Então aqui a gente tem uma visão no microscópio de vários esporos de várias espécies desses fungos que crescem especificamente associados ao intestino de díptera. Então, aqui também, potencialmente, podem ser espécies que poderiam ser usadas no controle biológico, né? Mas é um grupo que é muito pouco conhecido justamente por ser tão pequeno e é um nicho que não é muito estudado taxonomicamente. Então, esses são Quixelomicota. E aqui eu vou dar alguns exemplos das categorias onde esses vários fungos se encontram, né? Então, aqui, exemplos de Zygomicota sensulato, parasitas. Então, eles podem parasitar animais, plantas e outros fungos. Aqui, a gente tem um exemplo de um fungo que parasita outro fungo. Então, a gente vê nesse cogumelinho aqui, nesses primeiros aqui, que eles estão parecendo que usando uma peruca, né? Todos essas estruturas que estão partindo aqui do cogumelo são esporângios de Zygomicota. Então, é uma micena, um cogumelo do gênero micena, que é um Basidiomycota, sendo parasitado por Spinellus, que é um gênero de Mucoromycota. E Spinellus é um nome perfeito, né, porque ele parece que está mesmo cheio de espinhos, ou de alfinetes. Esses fungos também são conhecidos como fungos alfinete. E aqui, para surpresa, né, de todo mundo, é um grupo de Zygomicota que ataca, parasita e mata tardígrados. Então, os tardígrados são aqueles organismos chamados também de ursinhos da água, né, que são microscópicos e que resistem a absolutamente tudo, né, já foram mandados para o espaço, voltaram muito bem, mas existe um fungo que também ataca e mata tardígrados, né? Então, eu sempre digo, os fungos estão em todas as partes. E aqui são fungos predadores, esse é um grupo que é muito bacana e também tem um impacto muito grande na agricultura. Esses fungos crescem no solo, e aqui a gente tem duas imagens. Nessa aqui do canto direito superior, a gente vê as hifas do fungo aqui, que são essas estruturas mais finas. Isso grosso aqui, mais grosso que está no meio, e mais escuro, é a parte de um corpo de um nematóide. E aqui a gente vê várias hifas que estão em volta do nematóide. Então, essas hifas formam um anel ou vários anéis. E aqui a gente tem um outro exemplo, depois eu volto para explicar o que está acontecendo. Então, aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. A gente tem aqui, de novo, vendo grande e mais escuro o nematóide, e a gente vê várias hifas aqui no substrato, e essa hifa especificamente que está vindo aqui, né, e que formou essas duas estruturas, essa parte aqui é também do fungo. Então, esse grupo de fungos, ele tem hifas, eles crescem no solo, e eles têm hifas que formam anéis,
que são chamados anéis de constrição, e os nematóides são atraídos e acabam passando por dentro desses anéis, e quando o fungo sente que o nematóide se aproximou, ele então infla essas hifas e começa a estrangular e se alimentar do nematóide. E esse é um tipo de controle biológico usado, esse fungo é intencionalmente inoculado no solo, em solos que têm muito nematóide, e vários nematóides podem ser prejudiciais para plantações, né? Então, essa é uma forma natural de controle biológico de nematóides no solo. E é muito bacana, né? Essa imagem de microscopia eletrônica eu acho sensacional. Então, vamos ver um pouquinho da reprodução. A gente viu vários exemplos mostrando a reprodução assexual. No tardígrado, a gente viu a estrutura de reprodução sexual. Então, agora a gente vai ver a diferença dessas estruturas em termos morfológicos. Então, na reprodução assexual, isso aqui seria o que a gente veria no microscópio se a gente tirasse os esporângios do mofo do pão. Então, esse aqui é uma estrutura do Rhizopus mesmo. Então, a gente vai ter, em vários desses fungos, quando eles estão se reproduzindo assexuadamente, o esporangióforo, que é essa hifa ereta que se projeta do substrato, que carrega, então, o esporângio. E o esporângio vai ter estruturas diferentes dependendo do gênero. Então, aqui em Rhizopus, a gente tem uma vesícula que a gente chama de columela, e ao redor da columela, uma estrutura que a gente chama de região esporífera, que é onde são formados todos os esporos assexuais. Então, essa membrana que cobre a região esporífera se rompe, e quando essa membrana se rompe, então os esporos são espalhados e dispersos ou pela umidade que está em volta, ou pelo vento, e cada esporo tem a possibilidade de germinar e entrar de novo nessa fase assexual. Depois a gente vai ver isso ali quando a gente chegar na parte do ciclo. E aqui é um outro exemplo, fundamentalmente a mesma coisa, a gente tem o esporangióforo, só que nesse caso aqui, a gente tem uma vesícula, e aderida a essa vesícula, vários esporangiolos. E qual é a diferença, então, de esporângio e esporangiolo? Esporângio é uma estrutura que tem uma quantidade incontável, tem centenas ou milhares de esporos assexuais. E os esporangiolos têm um esporo, ou às vezes tem algumas espécies que têm 7 ou 8 esporos, mas é uma quantidade que dá para contar. Então, olo é de pequeno, por isso esporangiolo, porque ele é menor e tem um número menor de esporos. E aqui, então, a estrutura da reprodução sexual, é o que a gente viu lá na frente, no primeiro slide, que eu mostro aqui a foto de novo, que é a formação do zigosporângio. Então, aqui, a gente tem muitos esporos sendo formados, mas a partir da meiose, né? Aqui ocorre meiose, então esses aqui são esporos sexuais. Todos que a gente viu aqui são esporos que se formam aos milhares e sempre a partir de mitose, ou seja, eles são todos iguais geneticamente e são iguais àquela hifa ou micélio que deu origem a eles. Agora, aqui a gente tem esporos formados a partir da recombinação sexual. Então, a gente vai ver o que acontece, né? Como eu falei, então, tem a união de duas hifas, que a gente chama, então, quando elas se especializam, a gente chama de gametângios, e ocorre a copulação gametangial quando elas se encontram. Então, não existe diferença morfológica, os gametângios, eles são pontas de hifas, e são iguais morfologicamente entre si. Vai acontecer, então, as hifas primeiro se encontram, depois isso vai estar no próximo slide, a gente vai ver de novo. Primeiro elas se encontram, daí ocorre a formação de um septo em cada hifa, que separa, então, e agora a gente tem a formação do gametângio,
que é a ponta da hifa, que está separada do resto da hifa. Em seguida, o que que acontece? Os gametângios se fundem, então esse contato inicial aqui é dissolvido, os gametângios se fundem, a gente tem uma única região agora aqui, e essa região, enfim, com o tempo e com o amadurecimento, aqui dentro vai acontecer a cariogamia e a meiose, e a formação, então, dos esporos sexuais. Então, aqui a gente vai ter um núcleo em cada gametângio, que os dois precisam ser geneticamente diferentes, eles precisam para serem compatíveis. Depois a gente tem os dois núcleos dentro do mesmo espaço, depois que esse septo aqui se dissolve. E por fim, então, o núcleo 2N, que aí vai sofrer a meiose e dá origem a vários novos núcleos que vão receber parede celular e se transformarem em esporos sexuais. Então, aqui a gente tem a plasmogamia, a cariogamia, meiose e, por fim, a formação dos esporos sexuais. Então, esse é mais ou menos o que eu desenhei ali, né? Opa, aqui. Isso é que a gente veria, então, no microscópio, na nossa aula prática. A gente tem, então, no laboratório, o gênero que a gente tem é a Absidia. Então, a gente tem duas culturas de Absidia, que a gente sabe que são compatíveis e são geneticamente distintas, e a gente coloca as duas culturas numa mesma placa de Petri. E na placa de Petri, então, cada uma dessas culturas começa a formar o micélio, elas formam estruturas assexuais, como as que a gente viu, que formam milhares de esporos, mas no meio, quando elas se encontram, elas entram na fase sexual e formam zigosporângios. Ocorre a copulação gametangial e elas formam esporângios. E quando a gente faz lâminas, a gente consegue ver várias dessas fases no microscópio óptico. Então, a formação primeiro do septo de contato aqui, depois a gente tem a formação dos septos que separam os dois gametângios. Então, aqui a gente vê melhor o septo gametangial, aqui um gametângio, aqui outro septo gametangial e outro gametângio. E aí, então, o contato feito, a dissolução aqui do septo central, e por fim, acontece a plasmogamia e a meiose aqui nessa região de contato, que dá para ver melhor nessa foto aqui, né? Então, esse aqui é a região que se fundiu, e a formação aqui dentro, então, a ocorrência aqui dentro da meiose e a formação dos esporos sexuais. Então, esse aqui é o produto final, então, o zigosporângio que contém os esporos sexuais. Então, vamos ver nesse ciclo aqui, que também é tirado do livro do Raven, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, a gente vai começar pela reprodução assexuada. Então, esses fungos, eles podem se reproduzir muito bem assexuadamente. Vários deles, várias espécies, são muito bem sucedidas e se reproduzem assexuadamente com sucesso. Então, a gente tem aqui esporos que foram dispersos. Cada um desses esporos pode germinar, dando origem a um micélio que é cenocítico, homocariótico e monocariótico, né? Depois vocês podem relembrar esses termos. Esse micélio, né, essa hifa que germina, vai crescer, vai se ramificar formando o micélio, e vai crescer no substrato, dando origem a esporângios, que formam, então, aquela hifa que se ereta, e formam milhares de esporos nos esporângios, através da mitose, e que são todos, então, iguais àquele lá que deu origem ao início. E assim, esse ciclo pode continuar
muito bem sucedido, né? E o que precisa acontecer, então, para que esses fungos entrem na fase sexual? Então, para entrar na fase sexual, aqui a gente tem 2 esporos que estão germinando, cada um deles dá origem a uma hifa sinocítica, homocariótica, monocariótica. Aqui a gente tem uma com núcleos vermelhos e uma com núcleos azuis. Então, esse micélio, isso é o que acontece na nossa placa de obsídia. Cada uma dessas hifas cresce, se ramifica, formando 2 indivíduos. E quando essas hifas ou esses micélios se encontram, eles se reconhecem, porque são geneticamente diferentes e são compatíveis, portanto. Então, eles se reconhecem, ocorre a aproximação de 2 pontas de hifa, como a gente vê aqui. Vai ocorrer primeiro a formação dos gametângios, que a gente tem aqui, então, um gametângio com 3 núcleos vermelhos, um gametângio com 3 núcleos azuis. Então, a formação dos gametângios é a primeira coisa que acontece através da formação desse septo aqui. Nesse intervalo, então, nesse espaço aqui, agora vai acontecer a plasmogamia, que é a dissolução desse septo central. E aí a gente tem a formação, então, dessa estrutura que agora tem, no mesmo espaço, 3 núcleos vermelhos e 3 núcleos azuis. E a gente tem, então, a formação de uma estrutura que é heterocariótica, que tem 2 núcleos geneticamente diferentes. Aqui dentro, então, vai acontecer a cariogamia, a fusão dos núcleos, e em seguida a meiose, que é a divisão dos núcleos com recombinação genética, dando origem a vários, então, núcleos que são geneticamente diferentes daqueles núcleos lá que deram origem a eles. Então, acontece a cariogamia, dando origem a núcleos diploides, a meiose, e por fim, então, aqui dentro desse zigosporângio, a gente tem a formação dos esporos a partir desses núcleos, que então recebem parede celular, e esses esporos podem germinar a partir do próprio zigosporângio, dando origem a uma hifa e um esporângio que tem vários esporos iguais àquele, que tem um núcleo igual àquele esporo que originou esse esporângio. Então, aqui a gente tem um esporângio só representado, mas a gente pode ter, né, nesse caso aqui, a gente teria mais de um esporângio que poderia, porque a gente tem mais de um esporo dentro do zigosporângio. Então, o que a gente percebe aqui nesse ciclo de novo, e que a gente já viu nos ciclos de ascomicota e de basidimicota, é que, de novo, a gente tem aqui a fase diploide, a fase 2N, é uma fase muito curta. A maioria do organismo passa a vida, né, uma grande parte da vida, com núcleos haploides apenas. Então, a gente tem os micélios formados por núcleos haploides e a heterocariose e a formação de núcleos diploides só vai acontecer logo antes da meiose, para que aconteça, então, a formação de esporos sexuais. E por hoje era isso. Depois a gente vai falar mais algumas coisas sobre aplicação lá na última aula. Alguma pergunta? Agora vocês já podem dizer que vocês sabem como é que o mofo do pão se reproduz. Alô? É isso? Nenhuma pergunta hoje? Eles são doidos e eles são super comuns. São fungos, todo mundo tem certeza que já viu algum. E é difícil às vezes, de julgar também, porque são
Vários deles são mofos, que são, né, uma das coisas que a gente não gosta, né, que as pessoas não gostam, porque estragam as coisas. Mas, por outro lado, a gente vê que tem vários aspectos aplicados, e eles têm uma importância biotecnológica muito grande. E, possivelmente, né, como eu estava falando, quanto mais a gente conhece, mais a gente tem o que descobrir. Ai, um pão de mel mofado. Então, mel é perfeito. O mel, na verdade, é difícil de estragar. Vocês já viram que mel, mesmo ficando fora da geladeira, ele não estraga, né? Porque tem outros componentes ali que preservam. Mas aí, se está misturado com outras coisas, né? No pão de mel, ele vai estragar. A gente não deve comer nada mofado. Não é tão problemático, eu acho que em termos de... É mais porque muita gente desenvolve alergia, né? E alergia pode ser por respirar esporos, mas também eles produzem muitas toxinas, às vezes, que podem causar alergia quando ingeridos, ou intoxicação mesmo. Tem fungo que degrada plástico. Então, não é que eles comem, mas né, como é que os fungos se alimentam, né? Seria comer, entre aspas. Na verdade, eles se alimentam da mesma forma que a gente. A gente tem enzimas no nosso estômago que decompõem as substâncias, né? Decompõem o alimento que a gente. Só que a gente precisa ingerir, e daí a comida entra em contato com as enzimas que estão no nosso estômago, as enzimas atacam aquele alimento, o estômago absorve o que é possível, os nutrientes, e o que sobra, a gente precisa eliminar de algum jeito, né? Então a gente defeca e faz xixi para eliminar o que não é absorvido. Com os fungos é diferente, e essa é uma das coisas mais interessantes na parte dos fungos, porque eles vão, como se eles tivessem o estômago virado para fora. Então, eles crescem na comida deles, né? Então, por isso que o substrato é importante quando a gente está falando de fungos, porque o local onde eles estão crescendo é muito importante para eles, porque também é comida. Então, eles liberam as enzimas, decompõem o alimento no substrato, fora do corpo, e aí absorve só o que interessa. O que não interessa já está fora do corpo, mas está decomposto de uma forma que pode ser, inclusive, aproveitado por outros organismos. E essa que é a beleza da decomposição causada pelos fungos. E no caso da tabela periódica, né, o que acontece? A gente tem transformações acontecendo o tempo todo, e os fungos são organismos que têm uma capacidade muito grande de adaptação e de mutação. Então, foi uma surpresa quando foram descobertos os fungos, eles mandaram robôs para observar o que estava acontecendo nas câmaras de Chernobyl, e eles viram essas hifas crescendo nas paredes, e tem os trabalhos super bonitos que mostram como que eles começaram a crescer lá. E existem daí outros testes, eles já viram que tem enzimas produzidas por fungos capazes de decompor qualquer elemento da parede. Desculpa, da tabela periódica. E, inclusive, plástico. Tem vários trabalhos que estão estudando a possibilidade de fungos que decompõem plásticos e serem mais amplamente utilizados. Mas aí tem dois problemas. Um é um problema biológico, que a gente precisa conseguir isolar o fungo ou isolar a enzima que decompõe o plástico, mas também controlar como ele vai ser usado, quanto ele vai crescer, né? E o segundo problema é que a sociedade, produz o plástico numa velocidade muito maior do que os fungos conseguem decompor, né? Então, a gente tem como sempre, uma carga de culpa aí nessa parte. Sara, queria compartilhar que a vez achei um molho de tomate com um fungo que parecia o pompom do sapato da Tinkerbell. É um risopus. Era bonito? Molho de tomate também é excelente para crescer fungo. E sempre, uma coisa que eu sempre digo,
é bom ver fungo crescendo na comida, porque quer dizer que, né, principalmente pão. Eu não sei se foi aqui nessa turma que eu falei. Prefiram comer um pão que talvez vocês tenham que jogar um pedaço fora porque mofou, a comer um pão que nunca mofa. Porque tem coisa pior do que o fungo no pão, se o pão nunca mofa. Vai ter muito conservante, muita química ali. Que é o tempo de prateleira, né? Para aumentar o tempo de prateleira, ele não pode mofar. O que mais? Mas se mofar, não comam. Se não estraga, dá um sustinho. Então, vou só terminar, já acho que não tem mais perguntas. Esse aqui, a Maria Eduarda não tem mais ainda as aulas, mas esse é uma das cartas. Essa aqui foi feita em homenagem ao Pilobolos, a carta do jogo de RPG que elas fizeram. Ficou super lindo, né? Olha essa aquarela. E o Pilobolos arqueiro lançando o esporângio. Muito lindo. Acho que para Kitrid e Micota não tem, mas tem uma para cada. Tem quase que uma para cada fila. Então eu vou parar de gravar. E acho que hoje a gente fica por aqui. Não deixe